Bom, então, começando, pessoal, a nossa aula de hoje, eu vou iniciar fazendo uma breve recapitulação aqui, né, da nossa última aula, do que nós vimos na última aula, para a gente poder dar sequência. Bom, nessa nossa aula de React, eu vou executar aqui a aplicação. Então, aqui no terminal, já estou com a aplicação aqui no VS Code. Vou dar um YARN dev. A gente aguarda um pouquinho a aplicação subir. A gente vê que ele já startou aqui o Webpack Dev Server, né? Então ele já apresentou aqui o localhost 8080, a gente já seleciona, ele já abriu aqui nessa tela. Muito bem, servidor no ar. Vamos apresentar aqui o que a gente vai fazer hoje. Bom, nós vamos fazer algumas implementações nessa aula e principalmente eu vou apresentar para vocês um conceito assim que eu acho, que eu considero dos mais interessantes do React. É muito, mas muito interessante mesmo. Tá? E, inicialmente, o que a gente vai fazer? A gente tem essa nossa aplicação, que apresenta aqui uma lista, né, com algumas tecnologias, né? Node.js, React.js, React Native. Então, a gente tem essa relação aqui. E aí eu posso inserir dados aqui dentro, né? Só que eu ainda não tenho uma opção para poder excluir, para eu poder apagar itens dessa lista. Então, inicialmente, a gente vai implementar um botãozinho aqui do lado, um botão remover, do lado de cada uma dessas tecnologias, para que a gente possa removê-las, né? E, na sequência, a gente vai implementar na nossa aplicação o conceito de propriedades, tá? Dentro desse nosso contexto. Então, eu vou dar uma passada bem rápida aqui no código, né? Vamos dar uma recapitulada bem rápida aqui, para a gente contextualizar. Então, vamos lá. Então, relembrando aqui, nessa aplicação, o que a gente tem? O que a gente já desenvolveu? Bom, a gente criou inicialmente aqui o index, que é o ponto de entrada, né, da nossa aplicação. E por que é o ponto de entrada? Eu mostrei para vocês, né? A gente viu nas aulas anteriores, que dentro do nosso Webpack config.js, webpack.config.js, dentro desse arquivo, nós definimos aqui, ó, como ponto de entrada esse arquivo index.js, que está dentro da pasta source, né? Muito bem. E aí, voltando aqui para o index.js, a gente vai recapitular o seguinte, olha. Aqui, nós criamos aqui essa função render, que vai renderizar na tela o nosso HTML. E essa renderização, ele vai mostrar, essa função ele tem dois parâmetros, ó, o primeiro parâmetro, vírgula, segundo parâmetro. No primeiro parâmetro, tem que entrar aqui o nosso HTML, e nós substituímos esse HTML pelo componente principal da aplicação, que é o app, nós chamamos de app. Só para a gente entender um pouquinho, nesse segundo parâmetro aqui, ó, o que o React faz? Olha, ele vai buscar esse elemento aqui, o chamado app com letras minúsculas, ele vai buscar na nossa árvore de elementos dentro desse HTML aqui, ó. Então, ele acha aqui, ó, esse app, né, dentro desse container div, né, ele achou aqui, ele vai e coloca a nossa aplicação aqui, ele renderiza aqui o nosso HTML. Né? E dentro desse bundle.js, o React ele vai transpilar todo o JavaScript e vai jogar aqui para dentro. É o que nós já vimos nas aulas anteriores. Então, voltando aqui agora, só que no lugar do HTML a gente tem um componente, o componente principal, que é o app. E esse app, ó, é esse aqui, ó, app, que vem de dentro de um arquivo
.js, app.js, que está no diretório raiz, que está nesse mesmo diretório, dentro da pasta src. Então, a gente vem aqui, ó, o app está aqui, ó, app.js. Então, esse componente ele vai devolver alguma coisa. E o que, que ele vai devolver? Ele tem que devolver um HTML. Vamos dar uma olhada? A gente entra aqui. E aí a gente verifica que esse app, essa função app, né, que a gente definiu, ela é uma função que retorna, por sua vez, um outro componente que nós criamos, chamado TechList. Então, é uma espécie de cascata, né? É um componente devolvendo conteúdo. No final das contas, ele tem que voltar aqui para esse nosso index. Mas vamos estudar esse app aqui. O que, que a gente fez aqui? Olha, nós importamos um arquivo com a estilização da nossa aplicação, que é o app.css, que está no mesmo diretório. Esse aqui, ó. app.css. Então, aqui a gente definiu que no corpo do nosso HTML, nós definimos um fundo escuro, definimos que as fontes terão cor branca, e o tipo de fonte nós definimos como Arial, Helvética, Sans Serif, né, que resultou nisso aqui, ó, que vocês estão vendo. Beleza. Então, a gente volta aqui para o app. Bom, só que esse app, por sua vez, ele também importa esse componente chamado TechList, e agora nós criamos, né, uma pasta aqui chamada Components. Esse TechList está lá dentro. Ele devolve esse componente. Então, a gente tem que entrar nesse componente para a gente poder analisar o que tem dentro desse componente. Então, a gente vem aqui, ó, na pasta Components, a gente dá um cliquezinho aqui, ó, techlist.js, e aqui sim, a gente vai analisar o nosso código. Aqui sim. Aí ele vai retornar um código, no caso, HTML. Ó. A gente vem aqui, ó, a função render dele, ó, ela retorna todo esse HTML aqui, cujo resultado é isso aqui. Só que a gente vai também dar uma repassada, vamos dar uma relembrada nesse código aqui, bem rapidamente. Então, vamos lá. A gente tem aqui, um formulário. Nesse formulário, nós definimos aqui, ó, um botão do tipo submit, chamado enviar, está aqui o nosso botãozinho, né? Bom, a gente definiu também uma caixinha de texto, que é esse input aqui, ó, que nós definimos, ó, esse input text, né? E logo acima dessa caixinha de texto aqui, nós criamos aqui uma UL, que é exatamente essa lista que a gente apresenta. Só que essa lista, a partir dessa tag UL aqui, ela é uma lista dinâmica que busca os dados aonde? Nesse vetor chamado text. Esse vetor text aqui. E esse vetor text nós definimos aqui em cima, ó, um vetor de tecnologias. Então, a gente colocou dentro desse vetor, primeiro elemento do vetor, índice 0, Node.js, depois React.js, depois React Native. E aí, como estão aqui, né? Beleza. Observem que na última aula nós apresentamos também um outro conceito que é muito interessante, que é o conceito de estado, né? Só relembrando, toda variável que a gente coloca dentro do estado, qualquer alteração que ela sofra, automaticamente a tela é renderizada. Muito bem. E aí, o que que ocorre? Essa linha aqui, né, onde tem a UL, o que que nós temos aqui? O que que nós temos aqui dentro? A gente tem o seguinte. Dentro dessa UL, o que que a gente tem? A gente tem o seguinte. A gente tem a referência ao nosso vetor de tecnologias, né? E para a gente poder ter acesso a ele, a gente tem que fazer essa referência, usar o this.state, porque ele está dentro desse estado que nós criamos. E aí a gente usou aqui um método chamado map. E esse método map, ele tem a funcionalidade de varrer um vetor. Ele faz uma varredura de um vetor como se fosse um for, né? E aí ele faz o seguinte, olha,
ele lê esse vetor tag aqui, ó, e a cada elemento que ele lê, então, por exemplo, na primeira vez que quando ele faz a leitura ao tag, ele pega, por exemplo, esse primeiro valor aqui, ó, Node.js. Aí ele transfere esse valor para essa variável tag, e essa variável tag, ela é renderizada. Então, ele faz essa listagem aqui, ó. Ele vai e lista esse primeiro item. Depois ele volta, pega o outro índice do vetor, no caso, o React.js, transfere para o tag e renderiza novamente. E depois ele faz também o React Native, que é o último elemento. Então, dessa forma, essa tag UL aqui é ela responsável por apresentar essa lista aqui de forma dinâmica. Né? Então, se a gente acrescentar algum outro item aqui, ele também vai listar. Então, um vetor fixo que nós definimos tem esses três elementos. Mas a gente viu na semana passada que a gente pode incluir novos elementos. Novos elementos. Como? Aí a gente vai também dar uma repassada nisso aqui. Muito simples. Vamos relembrar. Dentro desse input, que é essa caixinha aqui, né, onde a gente vai digitar a nossa tecnologia, né? Por exemplo, vou digitar aqui, ó, Express.js. Quando eu clico aqui em enviar, bom, ele já acrescentou na lista. Como é que ele fez isso? Ele fez pelo seguinte procedimento que nós definimos aqui, pela seguinte lógica, né, que nós implementamos aqui. Olha, aqui a gente tem um input text, né, que representa a nossa caixinha. Então, nesse input text que a gente definiu aqui, a gente tem aqui, ó, um evento chamado onChange. OnChange. Isso aqui significa o seguinte: cada tecla que eu digito aqui dentro dessa caixinha, ele vai dispara esse evento onChange. Quer dizer, qualquer alteração ele dispara. Quando ele dispara esse onChange, o que ele faz? Ele executa esse método que eu faço referência por meio desse this aqui, porque é um método local, né? Esse random input change. Então, ele vem aqui no random input change. E o que ele faz? Ele transfere esse evento aqui para dentro, para esse método, né? Para essa funçãozinha aqui. E aqui acontece uma coisa bem interessante. Nós criamos uma nova variável de estado chamada newTag, que vocês podem ver aqui, ó, newTag, com conteúdo inicial vazio. E aí o que ele faz? Ele pega aquele primeiro valor, se eu digitei uma primeira letra, se eu digitei um R, né? O que ele faz? Ele vai pegar esse R, que eu digitei aqui na caixinha, quando ele encontrar o change, ele pega, chama a função, essa função, ela pega esse R e atribui para dentro dessa variável newTag. Só que essa atribuição aqui, como eu havia explicado na semana passada, ela ocorre por meio desse método setState, ou seja, ele recria essa variável. Então, quando eu digito o que ele faz? Novamente, ele chama esse método, random input change. Quando ele chega aqui dentro, o que ele faz? Ele limpa isso aqui e transfere um novo valor, que agora não é mais R, é RU. E dessa forma, na medida que eu for digitando, ele vai alimentando essa variável no newTag. De maneira que quando eu termino de digitar Rubens, esse newTag aqui tem o conteúdo Rubens. Estava vazio inicialmente, só que agora tem Rubens. Bom, só que aí eu vou dar um clique no botão enviar. Quando eu clico no botão enviar, o que acontece? Eu faço essa submissão e essa submissão ela está associada a esse evento que nós definimos para o formulário chamado onSubmit. E esse onSubmit, esse evento, ele tem por ação executar um outro método chamado randomSubmit. Então, a gente vai dar uma analisada nesse método, randomSubmit. O que esse cara faz? O que o randomSubmit faz? Ele faz o seguinte, ó, vamos aqui. Ele pega o conteúdo desse evento, né? Inicialmente, ele faz essa jogada que eu expliquei para vocês na semana passada, que é para manter aquela característica de um framework single, como é que é mesmo? O Ricardo me lembra. Single application program, né?
uma aplicação única, quer dizer, é uma página única. Ele previne o navegador de não fazer um refresh na página, de não atualizar a página. E aí a gente tem essa impressão aqui, ó, de quando a gente clica aqui, o que ele faz? Ele não renderiza a página, ele acrescenta um outro elemento ali e não renderiza a página. Por quê? Por conta desse Prevent Default, que prevê isso e evita que esse refresh de página aconteça. Muito bem, mas como é que esse dado que eu digitei aqui, ele vem para a lista? Ele vem da seguinte maneira: quem que representa a minha lista? Text. Que inicialmente tem esses 3 valores. Como é que eu alimento o valor em text? Eu faço o seguinte aqui, ó. Vamos lá. O text recebe a seguinte atribuição, ele recebe isso aqui. E o que é isso? Bom, observem que eu tenho 2 valores aqui, né? Um do lado esquerdo e um do lado direito. Aqui do lado esquerdo, a gente tem esses 3 pontinhos. O que faz esses 3 pontinhos? Esses 3 pontinhos, ele pega o conteúdo anterior de text. Então, inicialmente, eu tinha um text com esses 3 elementos aqui. Ele pega o conteúdo anterior de text, recria esse vetor com esse conteúdo, porque ele sempre recria. Quem que recria? É o método setState. E aí ele atribui o novo valor. O novo valor é aquele que eu digitei aqui, né? Que está dentro da variável newTech. Então ele pega esse novo valor e acrescenta como último elemento dessa lista. Tá? Então ele faz isso. Com isso, esse vetor de tecnologias, ele vai ter esse conteúdo inicial mais aquilo que nós inserimos aqui por meio dessa caixinha de texto, desse input. Né? Ele sempre vem, executa esse render submit, quando eu submeto, ele recria o valor de text com um novo valor adicionado e zera a variável no tag para poder informar novamente um novo valor. Essa é a lógica atual da nossa aplicação. Esse é o estágio atual que nós paramos. O que a gente vai fazer na aula de hoje? Vamos lá. Em primeiro lugar, a gente vai acrescentar aqui um botãozinho para ele poder excluir uma tecnologia. Então, a gente simplesmente vai fazer essa implementação ainda não implementando o conceito de propriedades que eu disse para vocês que a gente vai fazer hoje. Então, muito bem. Para a gente poder inserir esse botão, a gente vai quebrar esse nosso... A gente vai quebrar esse nosso LI que a gente tem aqui, ó. A gente vai quebrar esse cara, vamos jogar ele para cá. Vamos deixar aqui embaixo a tecnologia que a gente está imprimindo, né? Vamos descer aqui também esse fechamento de tag. Vamos pegar esse parênteses aqui, vamos jogar para baixo. E vamos iniciar a nossa implementação. Vamos lá, o que a gente vai fazer? Deixa eu só ver um detalhe aqui. Um pouquinho diferente. Que é o seguinte, deixa eu acrescentar aqui. Deixa eu acrescentar aqui esse parênteses. Vamos acrescentar um parênteses aqui. Vamos acrescentar um parênteses aqui. Legal. Agora, olha só. Dentro do nosso LI, então, a gente estava imprimindo somente esse valor aqui, né? Que é o valor da tecnologia. Então, agora, do lado do valor da tecnologia que a gente está imprimindo, a gente vai acrescentar esse botão. O botão remover. Então, a gente vai trabalhar aqui em termos de HTML, né? Vamos acrescentar aqui um botão normal, type button. Beleza. Vamos chamar esse botão aqui de remover.
Se a gente salva, né? Se a gente salvar aqui, a gente volta lá para o nosso HTML e a gente já vê que ele já inseriu esse botãozinho aqui, ó. Beleza. Só que acontece o seguinte. Se a gente clicar aqui em cima desse botão, não acontece nada, né? O que a gente vai fazer, pessoal? Vamos definir uma ação relacionada a um evento clique que a gente vai definir para esse botão aqui. Então, quando o usuário clicar nisso aqui, a gente vai implementar isso, né? E esse evento clique ele vai fazer uma chamada a um outro método, a uma funçãozinha chamada handle delete, que a gente vai definir. E aí a gente vai conhecer um outro método bem interessante que eu vou apresentar para vocês. Então, vamos lá. Vamos fazer essa implementação aqui no código. Vamos lá. Bom, aqui então, depois, né, aqui no nosso, esse nosso botão remover, a gente vai fazer o seguinte, aqui dentro, vamos colocar antes do type aqui, vamos colocar antes do type, vamos colocar aqui com clique, que é o nosso evento. Bom, o que a gente vai atribuir para esse nosso evento? A gente vai atribuir aquela função que eu falei com vocês. Só que a gente não vai atribuir uma função, a gente vai atribuir um arrow function. Daqui a pouco eu explico para vocês por que necessariamente tem que ser um arrow function para a gente poder implementar aqui. Então a gente vai colocar aqui o random delete. Essa função ela vai receber a tecnologia, porque é lá que a gente vai desenvolver todo esse nosso código, tá? Então vamos lá. Eu defini aqui, né, o evento onClick, aqui eu tenho um arrow function e aqui eu tenho o type, button e tenho ali o remover. Maravilha. Bom, antes da gente definir esse random delete, deixa eu só explicar para vocês uma coisa. Necessariamente a gente precisa definir uma arrow function aqui, porque se a gente não faz isso, se a gente coloca uma função normal, sempre que o navegador passar por aqui, ele vai executar essa função. Então, para a gente poder evitar isso, a gente implementa a arrow function. Então, a gente vai criar aqui embaixo, logo acima do render, a gente vai implementar essa função random submit. Vamos lá. O que é essa random? Melhor. Random delete, né? Que a gente está fazendo, né? O que esse cara vai fazer? Vai fazer o seguinte. Inicialmente, a gente vai definir aqui a arrow function. Né? Vamos abrir aqui a chave. A gente vai definir a nossa função aqui. Só que o seguinte, vejam que eu passei aqui, ó, a tecnologia como função. Porque quando eu clicar nesse botão aqui, eu tenho que passar a tecnologia para dentro da função, para que ela seja removida aqui dentro. Ou seja, eu vou criar uma lógica em que eu vou ler esse vetor e vou eliminar o elemento que eu escolher. Não sei qual deles, aquele que eu escolhi aqui dentro. Beleza, então, para isso, eu tenho que receber aqui a nossa tecnologia. Beleza, agora sim. Agora a gente implementa o código. Vamos lá. A gente começa assim. Se eu preciso alterar o meu vetor, e se esse meu vetor é uma variável chamada de text, né? É um vetor text, que está dentro do meu estado, necessariamente para eu poder manipular isso, para eu poder alterar esse valor, eu tenho que necessariamente usar o método setState. Sempre, tá? Sempre. Toda variável de estado, ela é manipulada por esse setState. Legal. Agora, o que eu faço? Vou fazer o seguinte aqui, ó. Aqui dentro,
eu vou desenvolver uma funçãozinha aqui bem bacana, onde eu vou atribuir para o meu vetor, quer dizer, esse meu vetor aqui, ó, digamos que ele tem esse conteúdo inicial, aqui, ó. Eu vou atribuir para ele o quê? Lembra que eu tenho que recriá-lo, né? E como é que eu vou fazer isso? Eu vou recriá-lo, só que agora de uma forma diferente. Eu vou utilizar um método do JavaScript que trabalha com lista, trabalha com vetor, chamado filter. Que é o método de JavaScript, tá, pessoal? O que faz esse cara? Qual a funcionalidade? Qual a ideia? Antes de colocar aqui a implementação dele, deixa eu explicar para vocês o código. Ele é análogo, esse filter, ele é análogo ao map. A gente tem onde é que a gente tem aqui o map? A gente aqui, ó. Esse map, o que ele faz? Ele lista esse vetor de tecnologias e ele vai imprimindo cada elemento. Então, ele lê aqui, ó, ele lê aqui o nosso vetor de elementos, né? Ele lê o nosso vetor de tecnologias e ele vai transferindo para dentro dessa variável aqui cada elemento, e cada elemento é renderizado. Então, ele tem essa mesma ideia, só que ele trabalha um pouco diferente, porque o retorno dele é um filtro. Então, ou seja, o que a gente vai fazer? A gente vai pegar o t, que é uma variável que a gente vai criar, e aí aqui a gente vai fazer o seguinte, esse t vai receber o quê? Ele tem que receber, teoricamente, todos esses elementos aqui, ó, esse. Por quê? Porque eu estou recriando, né? Tem que recriar. Só que para eu recriar isso aqui, eu tenho que recriar pensando em que aquilo que o usuário clicar no botão remover aqui, esse cara não vai pegar mais. Então, se ele clicar aqui, ó, no remover do React.js, esse cara aqui não pode mais fazer parte do meu vetor. Então, a lógica que a gente vai utilizar aqui é a seguinte. Eu vou atribuir para minha variável t, digamos, vamos imaginar esse primeiro elemento aqui, ó. Eu vou atribuir esse cara, que é o t, se ele for diferente. Aqui eu vou usar esse cifrão igual, tá, pessoal? Esse símbolo aqui é por causa daquelas extensões que eu instalei no início do nosso curso, tá? Então, o que ele vai fazer aqui? Qual é a ideia? A ideia aqui é a seguinte. Olha, a ideia aqui é a seguinte. Ele lê, né, toda a minha lista, né, ele lê todos os elementos, então ele verifica o primeiro. Então, ele vai pegar o Node.js, ele vai fazer o seguinte, olha, esse cara, esse Node.js, representado por esse T aqui, ele é diferente da tecnologia que foi passada para ele para ser excluída? Bom, se eu clicar aqui nesse cara, o que vai acontecer? Eu vou passar o Node.js, concorda? Ele recebeu o Node.js. Então, ele vai comparar o primeiro elemento, Node.js, com o elemento que ele recebeu, que eu quero excluir. Então, ele vai perguntar, esse cara é diferente desse? Não, ele é igual. Se ele é igual, ele não vai atribuir. Ele só vai atribuir o que for diferente para cá. Certo? Se for diferente, ele atribui. Então, se for igual, então ele não atribui. Isso é lógica, tá, pessoal? Ele não atribui. Então, eu cliquei aqui, ó, nesse remover. Se eu clicar aqui, ele vai e remove o cara. Por quê? Porque esse cara aqui, ó, ele é igual. Então, ele não atribui. Se for diferente, ele atribui. Quando ele lê o React.js, eu não cliquei no botão remover do React.js. Então, o que ele recebeu como parâmetro aqui foi o Node.js. Então, como é diferente, ele vai e atribui novamente para a minha lista de tecnologias. Então, nessa lógicazinha que eu criei aqui, eu não sei se ficou claro para vocês, mas a ideia é a seguinte. Se você clica no botão remover, o que está aqui, ele passa como parâmetro para a função. Então, o que eu receber aqui não vai ser
construído dentro desse elemento. Quando ele for refazer, quando ele faz esse filter, ele faz uma varredura no vetor e compara com esse cara. Se o elemento que ele leu no vetor for igual ao cara que ele encontrou aqui, ele não adiciona esse cara na lista. Essa é a lógica que a gente desenvolveu aqui. Tá? Se alguém não entendeu, depois, com calma, faça essa análise para que vocês possam entender essa lógicazinha, que não é complicada, tá? Não é complicada, não. Tá? É só uma questão de você analisar com o tempo. Isso aqui é lógica, tá? Bom, dessa forma que a gente vai e faz a exclusão desse elemento. Então, eu vou salvar aqui. Bom, feito isso aí, o que a gente vai fazer? Vamos testar, né? Vamos clicar aqui. Opa, já salvei. Deixa eu ver aqui o Randall. Eu passei a tecnologia. Opa, não funcionou por quê? Não se esqueci algum detalhezinho aqui. Randall delete. Text. Filter. Se for diferente de tag, certo. A função está correta. Deixa eu ver aqui na hora de passar. Button. Aqui o meu evento é um clique. This random delete. Eu passei a tecnologia. Aqui eu fecho o meu um clique. Aqui eu fechei o type. Remover. Button. Fechei meu LI. Só um minutinho, pessoal. Deixa eu fazer uma análise aqui.
Só ver uma coisa aqui. Gente, se fosse um bicho, me morderia feio, hein? Aqui, o vetor aqui é tex, né? Vetor é tex. Construir, né? Agora sim. Esse aqui é o nosso vetor de tecnologia chamado tex. Aqui é o vetor. Tá? Bom, eu não vou repassar a explicação porque não mudou absolutamente nada, né? A única coisa que foi um erro de dedo aqui. Então, como eu estou reconstruindo o meu vetor de tecnologias, então, quando ele faz esse filtro, como eu já expliquei para vocês, aquilo que ele recebe como parâmetro, ele vai excluir na hora dele reconstruir o vetor. Tá? Então, por exemplo, eu tenho um vetor aqui, ó, eu vou reiniciar a página porque ele monta tudo de novo. Tá? Então, eu tenho um vetor completo. Se eu clicar no botão remover do Node.js, o que ele vai fazer? Ele recebe o Node.js aqui, e aí na hora que ele vai reconstruir, ele faz a seguinte pergunta aqui, ó, o T, que é o Node.js, é diferente do Node.js que eu recebi como parâmetro? Se for diferente, ele atribui. Só que nesse caso, ele é igual, então ele não atribui. Tá? Então esse cara aqui já não faz parte mais. Agora, os dois outros itens, como são diferentes daquilo que eu recebi como parâmetro, aí ele remonta novamente. Ok? Então está funcionando. Se eu colocar aqui, ó, express, se eu adicionar, ele vai adicionar normalmente, tá? Então eu vou reiniciar aqui para ele remontar o nosso vetor original. Maravilha até aqui, né? Então vamos lá, vamos dar sequência agora. Eu acho que ficou claro, né? Essa ideia da inserção do nosso desse botão remover com essa nova funcionalidade de a gente fazer essa atualização na lista, né? Que nós implementamos por meio desse método random delete. Então, agora o que a gente vai fazer? Agora chegou assim um momento que eu acho assim mais interessante, que é apresentar para vocês um outro conceito, que é o conceito de propriedades. Então, o que a gente vai fazer? Vamos fazer o seguinte, nós vamos criar um outro componente dentro dessa pasta e primeiro eu vou explicar assim a ideia para vocês, tá? A gente vai fazer o seguinte, essa listagem que a gente está fazendo aqui, ó, esse LI que nós utilizamos dentro desse render, dentro desse nosso HTML, né? Que isso aqui que é a linha, né, correspondente a essa listagem aqui, ó. É isso aqui. Tá? Ele imprime primeiro aqui a tecnologia, depois ele imprime o botão. Tá? Então ele imprime essa linha para a primeira tecnologia, depois ele vai e imprime a segunda tecnologia. Então isso aqui a gente vai tirar daqui. Para apresentar o conceito de propriedade, o que a gente vai fazer? A gente vai tirar esse LI daqui e vamos jogar para um outro arquivo. Então, nós vamos criar um outro componente. Observem que aqui nós criamos esse componente TechList como uma classe. Agora, a gente vai criar esse outro componente. Vamos criar aqui um componente chamado TechItem. Só que esse TechItem, pessoal, ele tem a conotação... Opa! Essa aqui é tudo JavaScript, tá, pessoal? Tudo aqui é JavaScript. Esse TechItem, ele tem uma conotação de componente, só que, na verdade, ele é uma função. Ele é uma função que a gente vai utilizar. Então, o que a gente vai fazer aqui? Vamos desenvolver esse códigozinho aqui, rapidinho, ele é bem simples, tá? A nossa ideia é assim, a gente vai criar esse TechItem para a gente poder transferir isso aqui, tá? A gente vai pegar SLI e vamos jogar lá para dentro. Então, vamos selecioná-lo aqui de novo.
Então, como é que a gente cria um componente? A gente faz um import, React, sempre React. A gente importa o React, né, com todas as funcionalidades dessa biblioteca de componentes. Então, agora a gente vai criar uma function chamada TechItem. Maravilha. Aqui, pessoal, o que a gente vai fazer? Aqui é que vai surgir a novidade. Essa função, ela vai receber a tecnologia. Eu vou passar para essa função como um parâmetro, né, como a gente faz com um parâmetro, essa tecnologia. Mas vamos primeiro desenvolver aqui o formato da função. A gente abre chave, fecha chave, e aqui no final, né, como alguém vai importar essa função, esse componente, a gente tem que exportar. A gente sempre exporta. Então, export, default, o nome do nosso componente. TechItem. Esse é o formato de todo componente que a gente cria no React. Agora sim, agora a gente vai definir aqui dentro. E o que a gente vai fazer aqui dentro? A gente vai fazer o seguinte, a gente vai dar um return, por quê? Porque toda função tem que retornar alguma coisa, né? Nesse caso, como eu estou exportando, ela tem que retornar. Então, eu vou abrir aqui o return. E ela vai retornar o quê? Só para a gente poder fazer um padrãozinho. Eu sei que não dá erro, mas a gente vai colocar um ponto e vírgula aqui, tá? O que a gente vai fazer? Nós vamos voltar aqui no TechList. Vamos pegar tudo isso aqui. Vamos pegar todo esse LI aqui e vamos transportar para lá. Vamos dar um Ctrl+C aqui. Aliás, vamos dar um Ctrl+X. Tá? Eu vou dar um Ctrl+X aqui, lá para o nosso TechItem, e vou colocá-lo aqui. Ó. Maravilha. Vou salvar. Futuramente, em breve, eu vou mostrar para vocês como é que funciona o ESLint. O ESLint é uma mão na roda, tá? Ele faz essa formatação para a gente assim, de forma automática, corrige o código, quando é o caso, tá? Ele é bem interessante. Por enquanto, a gente está fazendo aqui manual, essas indentações, tá? Mas no futuro a gente vai conhecer o ESLint, que é uma mão na roda para a gente poder trabalhar, tá? Então, o que a gente fez? A gente simplesmente transferiu para cá, né? O nosso button. A gente manteve exatamente como a gente tinha feito anteriormente, tá? A gente só definiu aqui a tecnologia que a gente está recebendo aqui como parâmetro, que a gente está listando aqui e a gente está usando dentro do delete. Só isso que a gente fez. Então, inicialmente, o nosso componente TechItem está fechado. Agora, nós vamos lá no TechList, que é o nosso componente, não vou chamar de principal, mas era até então aquele componente que retornava esse nosso códigozinho, né? SLI, né? Que era o vetor de componentes. Então, a gente volta aqui. Inicialmente, a gente vai fazer o seguinte: como eu vou importar o TechItem, eu vou utilizar esse componente, eu sempre tenho que fazer a importação. Então, eu vou vir aqui em cima, a primeira coisa que eu tenho que fazer. Só que agora, eu não vou importar um componente, eu não vou importar o React, eu não vou importar component, porque quando eu faço isso aqui, essa importação é uma importação que vem dessas dependências do Node Modules, tá? Só que agora não, agora o que eu vou fazer aqui, eu vou importar um componente meu, criado por mim, que é o TechItem. É o TechItem. De dentro de quem? Ele vem aqui, ó, de dentro desse TechItem aqui. Então, eu tenho que indicar esse cara. Então, ele está onde? Está na mesma pasta que eu estou aqui. Ó. Então, eu vou colocar aqui, ó. Abro aspas simples, coloco ponto barra, porque eu estou na mesma pasta. Tá? E aqui eu só coloco o nome dele. TechItem. Não preciso colocar
.js, porque naturalmente ele vai entender, né? Eu só trabalho com JavaScript, certo? Bom, vamos lá. Vamos continuar aqui. Bom, eu já fiz a importação, e agora o que eu vou fazer? Lá onde nós tiramos a nossa lista, né? Aquele nosso LI, que é aqui, ó, né? Aqui dentro, né? Dessa UL aqui, o que a gente vai fazer? Vamos lá. A implementação aqui vai ser a seguinte. Bom, agora a listagem está lá no meu componente. Então, o que eu tenho que mandar imprimir aqui? Eu tenho que mandar imprimir o componente. Certo? Ok. Então, aqui, o que a gente já está fazendo? A gente está fazendo já uma varredura, né? Nas tecnologias, estamos transferindo para esse tech, e esse tech aqui está sendo repassado lá para o tech item. Então, o que eu tenho que fazer é simplesmente uma chamada ao meu tech item. Então, eu vou abrir aqui, ó, eu vou abrir aqui a tag e vou fazer referência ao meu tech item, que eu já importei ali em cima, então já posso usar. Bom, aqui vem um detalhe, da mesma forma que aqui, ó, a gente, quando criou aquele LI, lembra que a gente colocou essa chave, essa aqui? Lembra que eu disse para vocês, ele sempre tem que ter essa referência, né? Senão dá aquele erro que eu mostrei para vocês na semana passada. Aqui eu tenho que fazer a mesma coisa, tá? Então eu vou colocar aqui, ó, aqui. E a gente, como só tem um elemento no vetor, que é a tecnologia, a gente vai colocar a tecnologia, que é a nossa chave. Ok? Beleza. Agora é que vem um segredinho do negócio. Esse cara aqui, ó, que é o tech item, ele está recebendo esse tech, que é a tecnologia. Então, eu tenho que passar para ele. Só que eu não vou passar como eu passo um parâmetro de uma função. Eu vou passar como uma propriedade. Então, como é que eu vou passar para ele? Vou dizer o seguinte, ó, tech, que é o nome, digamos, do parâmetro, né? Que é, na verdade, a propriedade que eu estou passando. Eu estou passando esse cara com que conteúdo? Com conteúdo tech. Esse tech que eu estou passando aqui, para ele, e aí eu vou, agora no caso, né, fechar a tag, né? Eu vou fechar a tag do tech item, né, desse meu componente. Fecho. Agora ficou tudo certo. Então, eu aqui, eu estou passando para o tech item. É muito importante, cara, vocês entenderem, sabe, essa ideia, porque isso é uma das coisas mais lindas que tem que eu achei, pelo menos. Essa parte de componentes, de troca de propriedades, a gente vai evoluir muito mais nisso, né? A gente já viu aquele conceito de Estado e agora está vendo esse de propriedades. Isso é uma coisa, assim, fantástica, tá? Então, eu passo aqui essa propriedade tech para dentro desse componente item. Então, quando eu chamar, ele vai receber esse valor aqui que eu estou passando para ele. É o valor que eu li, ó. Vamos lá no nosso... Aqui, ó. Eu estou passando o quê? Melhor, vamos voltar aqui. As minhas tecnologias estão aqui. Eu vou passar essa tecnologia, por exemplo. O que ele faz aqui, ó? O que ele faz aqui? Ele varre, ó, o meu vetor, né, que eu tinha errado aquela hora, né, colocado o tech. Ele varre meu vetor por meio do map. Aí ele transfere cada elemento para dentro desse tech. Então ele pega o primeiro tech, que no caso aqui é o Node.js, ele pega o primeiro, agora ele passa para o tech item. O tech item vai pegar essa tecnologia aqui, ó, que eu passei, ó, essa aqui, ó, ele pega, passa para essa propriedade, e essa propriedade aqui, ó, é essa que está fazendo a recepção aqui. Aí ele pega esse cara e vai renderizar aqui, na boa. E ele tem que excluir aqui também, né? Tem que funcionar também, a parte de exclusão. Então, teoricamente está tudo certo. Então eu vou salvar isso aqui. Aí vamos fazer um teste. Olha, gente, vai acontecer um problema, eu vou mostrar para vocês, tá? Então, inicialmente a gente vai adicionar, eu não mudei nada em termos de lógica, a única coisa que eu fiz foi terceirizar, digamos, a renderização aqui da minha LI, eu passei para dentro do tech item, né? Passei aqui para dentro. Mas a lógica foi a mesma. Então, se eu colocar aqui, ó, o Express JS,
Ele adicionou na boa. Beleza. Bom, antes de entrar no detalhe da exclusão, eu quero mostrar para vocês uma coisa bem interessante. Olha só. Vamos imaginar que aqui, ó, esse tech item, eu fosse passar como parâmetro um outro valor. Eu poderia, por exemplo, passar nome. Só que eu posso atribuir um nome aqui dentro. Eu posso colocar assim, ó, igual, eu vou colocar, ó, Rubens. Coloquei igual Rubens, tá? E aí, eu coloco a tecnologia e o botão, né? Tecnologia e o botão. Entre a tecnologia e o botão, eu vou colocar esse nome aqui, tá? Então, eu vou colocar aqui, ó, o nome. Tá? Eu vou salvar. Beleza. Então, agora, o que vai acontecer, ó? Viu? Ele acrescentou o Rubens. Quer dizer, toda hora ele passa aqui, ele pega as tecnologias e vai listando, né? Só que agora, quando ele entra aqui, eu estou passando aqui como parâmetro uma constante, né? Digamos, uma propriedade padrão chamada Rubens, e estou imprimindo o Rubens aqui, tá? Então, vamos supor que eu quero pegar esse nome aqui lá do TechList, tá? Então, vou fazer o seguinte, eu venho aqui, olha só que barato, pessoal. Eu apago isso aqui. Agora eu vou passar pelo TechList. Como é que a gente passa a propriedade aqui para dentro? A gente não passa, não é aqui, ó. Tech é igual a isso. Legal, eu vou passar aqui, ó. Além do tech, eu vou passar nome igual Rubens. Tá? Vou passar assim, vou salvar. Vamos lá. Tá lá o Rubens. Leonardo. Leonardo. Salvei. Tá lá o Leonardo. Então, gente, se eu quiser, digamos, transferir dados para os meus componentes, eu posso trabalhar dessa forma. Eu posso colocar quantos componentes eu quiser aqui, eu posso passando para ele. Tá? Isso é só para vocês terem uma ideia de como é que é muito interessante esse negócio do componente. Agora, você veja bem, eu estou passando um elemento, né? Estou passando a tecnologia. Legal. Então, deixa eu apagar aqui, né? Que eu queria só mostrar esse detalhe interessante para vocês e vou tirar daqui também essa propriedade que eu estou passando. Vou salvar. Beleza. Bom, aqui, veja que eu estou fazendo a exclusão aqui dentro, ó, tá? Olha o que vai acontecer. Se eu clicar... Opa! Salvei aqui. Zebra. Opa, também, né? Ele está no Rubens aqui. Não tem o nome aqui, já não tem mais esse nome, né? Agora sim, voltou a funcionar na boa. O que a gente vai fazer agora? Vamos implementar a exclusão. Bom, teoricamente tem que funcionar, né? Só que não funcionou. Eu clico aqui e não funciona. E por que não funciona? Aí eu vou explicar para vocês. O detalhe é o seguinte. Veja bem, aqui no TechList, eu passei a tecnologia, ó, quando eu substituí aqui, eu tinha o LI aqui dentro, né? Eu substituí, eu joguei o LI para lá e eu passei a tecnologia como propriedade. Só que essa função aqui, ó, essa função, random, delete, tudo isso aqui, eu tenho que passar, tá? Na verdade, é tudo isso aqui, né? Tudo isso aqui, eu também tenho que passar. Olha, eu posso passar como propriedade um valor, como eu passei, eu posso passar uma função, como eu vou passar agora, eu posso passar uma classe, eu posso passar várias coisas, tá? Então, a implementação que a gente vai fazer agora é essa. A gente vai passar essa função. E como é que a gente vai fazer isso aqui?
Bom, a gente vai fazer o seguinte, olha. Lá dentro do nosso tech item, né? Que é esse códigozinho que a gente está com ele aberto aqui, o que a gente vai fazer? Vamos lá. Então, vamos fazer o seguinte. Isso. O que a gente vai fazer? A gente vai pegar... Vamos começar aqui, ó. Vamos começar aqui no TechList. A gente vai fazer o seguinte, eu estou passando o meu tech item, eu estou passando aqui esse meu... Eu passo a chave, eu passo esse meu valor, e eu vou passar aqui dentro, olha, eu chamei aqui de... Coloquei o delete, né? Tá, eu vou fazer o seguinte, eu vou criar aqui o onDelete. onDelete. Esse cara que eu vou passar vai ser exatamente aquela chamada da função que a gente utilizou. Então, eu vou colocar aqui, ó. Esse cara vai ser igual. Eu vou lá no meu tech item e vou pegar toda essa função aqui, ó. Vou pegar tudo isso aqui. Tá? Vou fazer o seguinte, eu vou dar um Ctrl X aqui. Vou tirar esse cara. Por quê? Porque essa função eu vou passar como parâmetro. Então, eu volto para cá e vou colocar aqui, ó. onDelete é igual a isso aqui. Aí, pessoal, eu quero deixar claro para você o seguinte, para vocês o seguinte: toda função que manipular uma variável de estado, ela necessariamente tem que estar dentro da mesma função que eu defini essa variável de estado. Tá? Então, nesse caso, o que a gente está fazendo? A gente está utilizando essa função aqui para fazer esse tipo de manipulação. Então, por isso, a gente teve que trazer essa função aqui para dentro. Tá? E aí, uma vez que eu criei essa nossa função, que eu transferi a função que estava aqui dentro para cá, para o TechList, porque agora, o que eu estou fazendo? Ó, eu defini essa função, eu atribuí um valor para ela, eu chamei de onDelete. Bom, o que vocês acham que eu vou fazer? Eu tenho que passar essa função para lá. Só que a função não pode ir. Mas pode ir o quê? A propriedade. Então, quando eu fiz essa atribuição onDelete igual isso, esse onDelete, na verdade, é uma propriedade como essa tech, como essa tecnologia aqui. Esse é o lance que a gente implementou. E o que a gente vai fazer agora? O que a gente vai fazer é o seguinte: esse onDelete que está aqui, a gente vai passá-lo lá para o nosso tech item. E como é que a gente vai passar aqui para o nosso tech item? Vamos lá. A gente vai colocar aqui, ó. Aqui o botão, o evento onClick. Eu simplesmente vou colocar aqui o meu onDelete, que é a propriedade que eu coloquei. Bom, aí, teoricamente, me parece que apresentou um errinho aqui, né? Por quê? Porque se eu estou passando essa propriedade aqui, ó,
se eu estou passando esse onDelete para cá, eu tenho que recebê-lo aqui em cima, né? Lembra que eu coloquei aqui o nome aquela hora? Hã? Então, eu tenho que colocar aqui, vírgula, onDelete. Salvo. Agora sim. Então, o que a gente está fazendo agora? A gente está passando aqui para dentro o quê? Uma propriedade que representa uma função. Esse aqui é um negócio assim que é um mal barato. Eu achei assim muito interessante, tá? Então, essa ideia, gente, de propriedade, sabe, é o grande lance do React. Isso você usa no React.js, você usa no React Native. Todos esses conceitos você aplica para o React, de uma forma geral. Seja na web, seja no React Native. Isso que eu acho assim muito interessante, tá? Então, a gente salvou aqui. Agora a gente volta lá, né? Deixa eu dar uma conferida aqui, só para ver se eu não errei dedo, né? Mas, teoricamente, como eu copiei e colei, como eu não digitei, eu acredito que não teve problema, né? Eu defini aqui a minha propriedade, onDelete, e atribuí para ela a minha função randomDelete. E essa função randomDelete, ela recebe aqui a tecnologia que a gente quer excluir. Maravilha. Maravilha. Vamos salvar. E agora, pessoal, teoricamente, tem que funcionar. Então, a gente vem aqui agora, funcionou. Maravilha. Node, React.js, React Native, Express.js, a gente exclui, pronto. Tá? Se eu atualizo a página, ele refaz tudo, né? Novamente. E uma coisa, pessoal, que eu quero, assim, chamar a atenção de vocês, né? Para a gente poder concluir a nossa aula de hoje, que é uma coisa, assim, muito importante, muito importante. Aliás, eu quero chamar a atenção para duas coisas muito importantes que eu mostrei hoje para vocês aqui. Primeiro, é o uso de propriedades. Então, a estratégia que a gente utilizou para poder estar passando isso para vocês foi o quê? A gente tinha, inicialmente, esse componente TechList, né, como uma classe, e esse componente, ele tinha, no formulário que exibe essas tecnologias, ele tinha aqui, né, ele usa o L, né, que representa uma lista, então cada item da lista, ele usa uma LI. Então, a gente tinha aqui uma LI, a gente pegou esse LI e a gente transferiu para esse componente TechItem. Né? Quando a gente criou esse TechItem, o que nós fizemos? A gente usou o conceito de propriedade para passar para ele a tecnologia como propriedade que a gente quer inserir, que a gente quer listar, no caso, né? E também que a gente quer deletar, uma vez que o botão é exibido aqui dentro, né? O botão de exclusão é exibido dentro do componente, tá? Então, por isso, a gente também passou a função por meio de uma propriedade que nós chamamos de onDelete, tá? Bom, a segunda coisa que, assim, eu quero que fique assim, muito claro para vocês, tá? Que isso é também um grande lance, tá? Que é uma das coisas, assim, mais interessantes do React, é o seguinte. Quando a gente cria, pessoal, aqui, ó, quando a gente cria um estado, isso eu vou repetir, eu já falei bastante na semana passada, mas eu vou falar de novo, que é uma das coisas mais importantes. Quando a gente cria um estado e a gente define aqui as variáveis de estado, aqui eu criei uma variável chamada newTag, criei um vetor chamado text. O que eu quero dizer para vocês é o seguinte, olha, esse é o nosso formulário. Gente, qualquer alteração que você promova nas suas variáveis de estado, automaticamente o React ele renderiza a página. Só que ele usa o conceito de SPA. SPA, né? Single Page Application, né?
ele usa esse conceito, ele não faz o refresh, né? A gente falou bastante sobre isso. Então, qualquer alteração que é feita, ele atualiza aqui. É por isso que quando eu clico aqui nesse botão mover, o que ele faz? Por que quando eu clico nesse botão aqui remover, por que ele renderiza automaticamente a página? Ele renderiza por quê? Porque aqui dentro, olha, aqui dentro desse TechList, o que a gente está fazendo? Aqui, ó. A gente está usando a função delete, né? Aqui, ó, a função delete é essa aqui. Aqui a gente chama a função delete, a gente passa uma tecnologia para a gente poder excluir. Então, essa propriedade onDelete, ela está aqui. Ó. Então, quando eu clico aqui no botão, ó, esse botãozinho aqui, ó, remover, ele está aqui dentro, ele está dentro do TechItem. Então, quando eu clico nesse botão, olha só o efeito. Aqui no TechList, é aqui dentro que eu chamo o método random_delete, e esse método random_delete que recebe o valor da tecnologia que eu quero excluir, e aqui dentro do random_delete, aqui que ele desenvolve aquela lógica que eu expliquei para vocês. Para quê? Ele executa esse método filter do JavaScript para o vetor de tecnologias tech que está na variável de estado. Então, quando a gente reconstrói aqui, automaticamente ele renderiza a página. Isso é uma coisa que eu quero chamar a atenção de vocês. Tá? Então, se você necessitar de algum momento renderizar uma página para mostrar, para fazer qualquer coisa, basta você criar uma variável de estado e manipular essa variável. Se você pode mudar um valor para ela. Se você quiser criar um efeito no seu formulário, é só você mudar o valor que automaticamente ele renderiza. Você vê que tudo que a gente faz aqui, quando eu clico nesse botão para enviar, aqui, ó, quando eu clico no botão enviar, o que ele faz? Ele vai e altera, não altera? Aliás, pessoal, detalhe, quando eu digito R aqui, ó, se eu digitar o R, ele já altera. Se eu mandasse exibir aqui, ó, essa variável, como a gente já fez na aula passada, toda hora ele executa esse onChange, né? Cada tecla que eu digito, ele executa esse onChange. Ele vem aqui nesse random input change, ele vem aqui, ó, ele vai aqui, ele reconstrói new tech. Como ele reconstrói new tech, ele vai e renderiza, ele executa a renderização. Tá? Se aqui dentro, a gente já fez isso na aula passada, eu não vou estender o vídeo, mas se eu acrescentasse aqui alguma coisa, se eu mandasse, usasse aqui um console log aqui, para ele poder imprimir na console, ele faria, ele imprimiria. Por quê? Porque toda ação que é aplicada a uma variável de estado, ele vai e efetua a renderização. Tá? Isso é uma outra coisa que eu queria chamar a atenção de vocês para a gente poder concluir a aula. Tá? Bom, dessa forma, a gente conclui essa aula. Esse era o meu planejamento de hoje. E a gente termina por aqui. Ok? Valeu?